Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus fala que ele é a serpente. Jesus é a serpente. A serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento. Agora eu vou ler com os irmãos o que Jesus diz aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Jesus diz, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele é a serpente é a sabedoria. Aí, então, por que eu estou lendo isso aqui? Jesus fala que ele é a serpente e ele é a sabedoria. E olha o que ele que diz aqui em João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 50. João capítulo 6, versículo 50, olha o que Jesus diz aqui, lembrando que Jesus é a serpente. Ele diz assim, ó, este é o pão que desce do céu, o que dele comer, este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Ou seja, quem se alimentar de Jesus Cristo não morre. Aí continua, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne. Eu darei pela vida do mundo. Aí João 6,53, ó. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, ou seja, só tem vida eterna e só tem salvação quem come da carne de Cristo e bebe do seu sangue. O que significa isso? É aquela pessoa que vive só com a fé no sacrifício que Jesus fez, sem colocar outros deuses e outras religiões no meio. Por que eu estou falando disso, irmão? Eu vi um biólogo falando que as grandes serpentes, as sucurinhas, as anaconda, quando elas estão no período fértil, se envolve vários machos para fecundar a fêmea. E essa fêmea de sucuri é a maior que tem. E ela escolhe, do meio daqueles ali, ela escolhe um macho para comer a carne dele e se alimentar. Lembrando, a serpente significa sabedoria. Essas fêmeas, essa sucuri fêmea, essa cobra fêmea que está sendo fecundada por vários machos, simboliza a igreja. A igreja que se prostituiu. Mas ela tem sabedoria, porque Deus deu sabedoria. E no final da prostituição dela, ela vai escolher um desses machos para se alimentar dele. Se ela escolher Cristo, que é a serpente verdadeira, e comer da carne dele, a igreja viverá eternamente. Se ela se alimentar de outro macho, de outra doutrina, ela morrerá eternamente. Essa é a igreja, irmão. Jesus, ele é a serpente e a igreja também é a serpente. A igreja verdadeira é a serpente. Se ela escolher Cristo e se alimentar dele, viverá eternamente. Se ela desviar e escolher as outras falsas serpentes, ela morrerá eternamente. Entendeu? Esse é o sentido. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, Jesus, ele é o mandamento do sábado, que ele é o 7º Espírito de Deus. E a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos, que é a serpente. E a serpente é Cristo, porque ele fala em João 3, versículo 14. Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem não crê, perecerá. Vigiai.